Comunicando, Dani Lapidos. Hora do quadro Viva Melhor, 9h42. A participação essa semana é do Fernando Oliveira, falando sobre fisioterapia respiratória. Viva Melhor! Olá, ouvintes. Eu sou o Dr. Fernando Oliveira, fisioterapeuta, membro da Câmara Técnica de Fisioterapia Respiratória do CREFITO 2, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E venho hoje para conversarmos um pouco sobre a pandemia da Covid-19 e a atuação da fisioterapia neste cenário. A Covid-19, ou infecção pelo vírus SARS-CoV-2, é uma doença viral que surgiu em dezembro de 2019 numa província chinesa e, a partir de então, vem se espalhando pelo mundo todo e mudando a nossa vida e nossa rotina dia a dia. A infecção pelo SARS-CoV-2 ela é um acometimento multissistêmico, ou seja, ele afeta diversos órgãos, e a fisioterapia tem uma atuação bastante importante nesse cenário, principalmente nos pacientes que desenvolvem a forma moderada a grave. Desde dezembro de 2019, esse vírus vem se proliferando e se multiplicando pelo mundo, até alcançar em março de 2020, dia 11 de março de 2020, a declaração da OMS da pandemia da Covid-19, ou seja, uma doença que está contaminando, que está presente em diversos países e continentes. Então, desde março de 2020, nós estamos enfrentando uma pandemia, já completamos um ano, e vamos falar um pouquinho mais sobre o começo dessa pandemia, sobre tudo que enfrentamos até chegar onde chegamos hoje. No início da pandemia, a fisioterapia, a gente enfrentou um inimigo desconhecido. Era um vírus novo, não conhecíamos muito, não tínhamos muito conhecimento sobre diversos aspectos do vírus, apesar de termos aproveitado as experiências de outros países que passaram por essa pandemia mais cedo. Porém, quando chegou ao Brasil, enfrentávamos um inimigo misterioso, não conhecíamos muito sobre o vírus. E esse foi o principal ponto que enfrentamos nesse início. Enfrentávamos o medo e a incerteza. O medo de nos contaminarmos, obviamente, já que não tínhamos conhecimento algum sobre o vírus. O medo de contaminarmos nossos familiares, já que uma vez que estamos expostos no ambiente hospitalar e atendendo esses pacientes, poderíamos apresentar a forma assintomática e, ao voltar para casa, contaminar os nossos familiares ou quem mora com a gente. E também aquele medo da gente se contaminar e desenvolver a forma moderada grave, precisando de internação. Esse foi o principal ponto que enfrentamos, que foi uma carga bastante pesada para todos os profissionais da linha de frente nesse início de pandemia. O medo de se contaminar e contaminar seus familiares. Passando essa fase, enfrentamos um outro período bastante crítico, que foi o aumento considerável do número de casos e de internações, levando a um desabastecimento e sobrecarga dos fornecedores de materiais hospitalares, sejam eles equipamentos de proteção individual ou equipamentos de leito de hospital. São ventiladores mecânicos, bombas de infusão medicamentosa. Todo esse fornecimento foi afetado devido ao crescimento exponencial da coronavírus no Brasil. Além do medo que enfrentávamos de se contaminar, passamos a enfrentar também o medo de faltar material e faltar recursos para esses pacientes. Além disso, nós passamos também por uma curva de aprendizado gigantesca. Por se tratar de um vírus novo, muitas publicações científicas, muitos estudos foram surgindo ao longo do tempo, e a cada dia tínhamos que estudar cada vez mais e ler as publicações novas que saíam. Então, tivemos uma grande curva de aprendizado, foi um período de grande crescimento profissional para todos os colegas, todos os profissionais da linha de frente, por conta desse aumento de publicações. Então, diariamente, éramos bombardeados por centenas de publicações e tínhamos que fazer uma filtragem e ver o que era de fato relevante que poderia acrescentar na nossa prática clínica. Então, foi um início de bastante medo, porém de bastante crescimento. Aprendemos a lidar e a enfrentar esse vírus e estamos aí lidando diariamente com ele. Gostaria de agradecer
o espaço, a Rádio Rio de Janeiro, e voltamos amanhã abordando novamente a fisioterapia no cenário da Covid-19. Olá, ouvintes! Eu sou o Dr. Fernando Oliveira, fisioterapeuta, membro da Câmara Técnica de Fisioterapia Respiratória do CREFITO 2, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado do Rio de Janeiro. E no episódio de hoje vamos falar sobre a atuação da fisioterapia no cenário da Covid-19 no ambiente da terapia intensiva. Poucos sabem, mas a fisioterapia tem uma atuação bastante importante no ambiente da terapia intensiva, principalmente na terapia respiratória, prevenindo e tratando complicações decorrentes da internação. Durante a pandemia da Covid-19, a atuação da fisioterapia nesse ambiente ganhou grande destaque, sendo uma das profissões que mais teve aumento na demanda por vagas de trabalho. A fisioterapia teve um aumento do número de ofertas de trabalho do dia para a noite, devido à pandemia da Covid-19 ter aumentado bastante o número de casos. No ambiente da terapia intensiva, nosso foco é prevenir e tratar as complicações decorrentes das doenças que levaram o paciente à terapia intensiva e também as complicações decorrentes da internação. Com a Covid-19, ela é uma doença multissistêmica, ou seja, ela acomete vários órgãos. A fisioterapia tem uma atuação bastante abrangente nesse cenário. O mais conhecido, a princípio, é a terapia respiratória, em que participamos de todo o processo, desde a prevenção de uma insuficiência respiratória, ou seja, um paciente entrar em fadiga muscular em que a bomba ventilatória dele, pulmões e músculos, não consigam suprir a necessidade desse organismo. Então temos algumas técnicas especializadas e recursos que podem ajudar a prevenir essa insuficiência respiratória. E também estamos atuando desde o momento da intubação, quando essa insuficiência respiratória se instaura e o paciente tem que evoluir para uma intubação orotraqueal, ou seja, aquele tubo que é introduzido para garantir a ventilação desse paciente, acoplado a um equipamento de ventilação mecânica, até o momento da retirada desse dispositivo. A fisioterapia está presente em todos esses cenários. Nós conduzimos o desmame, ou seja, o processo de retirada gradual desse suporte ventilatório até a retirada do tubo. Também temos condutas não invasivas que podem auxiliar tanto o desmame, que seria essa retirada do tubo, como a prevenção da intubação, que são a que a gente chama de ventilação não invasiva. É uma máquina que fará o trabalho da musculatura respiratória através de uma máscara. Então, uma máscara acoplada ao rosto do paciente, que vai estar ligado a um aparelho que vai gerar esse fluxo de ar para dentro dos pulmões, repousando a musculatura respiratória e tentando otimizar a troca gasosa. Durante a ventilação mecânica, o período que o paciente está acoplado ao ventilador e por via de um tubo orotraqueal, um tubo que está pela via aérea do paciente, todos os ajustes ventilatórios passam pelo consentimento do fisioterapeuta, que tem bastante atuação nesse cenário, tentando otimizar e garantir uma boa troca gasosa a esse paciente e tentando minimizar as lesões que podem ser geradas por todo esse processo. Além, é claro, de ajustar toda a ventilação e otimizando as trocas gasosas. Além disso, além da parte ventilatória, a fisioterapia também atua e tem bastante importância na parte músculo-esquelética, ou seja, nos músculos dos pacientes. Como esses pacientes ficam sedados, por bastante tempo, ficam com medicações para dormir, a tendência é que se tenha uma considerável perda de massa muscular. E a fisioterapia atua tentando minimizar essas perdas e, assim que possível, retornar com as atividades ativas para que se tenha um ganho, uma recuperação dessa massa muscular perdida. Mais uma vez, gostaria de agradecer à Rádio Rio de Janeiro pelo espaço e oportunidade e por estar informando toda a sociedade a importância da fisioterapia e da atuação nesse cenário. E no episódio de amanhã voltamos com a atuação da fisioterapia no cenário pós-terapia intensiva, pós-alta do CTI.
Oliveira expondo o tema fisioterapia respiratória. Viva Melhor! Olá, ouvintes. Eu sou o Dr. Fernando Oliveira, fisioterapeuta, membro da Câmara Técnica de Fisioterapia Respiratória do CREFITO 2, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado do Rio de Janeiro. No episódio de hoje, vamos falar sobre a atuação da fisioterapia no cenário da Covid-19 no ambiente pós-alta da terapia intensiva, num cenário de enfermaria ou de quarto, ou até mesmo no cenário domiciliar. Como falamos ontem, a Covid-19 ela é uma doença que acomete vários sistemas e a internação na terapia intensiva gera uma série de repercussões danosas a esses vários sistemas, principalmente o sistema músculo-esquelético e pulmonar. Por conta da alta demanda desses pacientes, o consumo metabólico, eles gastam muita energia nessa internação, a tendência é que se tenha uma perda de massa muscular bastante considerável, principalmente pela repercussão da Covid-19, como também o tempo prolongado de sedação, o paciente fica dormindo por bastante tempo, imóvel, sem se mexer, e também o uso de algumas medicações que são chamadas de bloqueadores neuromusculares, que vão bloquear a contração muscular, que é uma medida necessária em muitos dos casos graves para se manter a estabilidade desse paciente. Todas essas variáveis, somado com o processo crônico da doença, vão gerar uma perda de massa muscular bastante considerável, e esse é o nosso principal foco, juntamente com a reabilitação cardiopulmonar, então a reabilitação da parte respiratória e cardiovascular. Esse é o nosso principal foco no cenário pós-alta. Então a fisioterapia vai fazer uso de técnicas e recursos especializados, tentando reabilitar esse paciente e reverter parte dessas perdas. Então vamos trabalhar com exercícios ativos livres, sem carga, ativos resistidos, então com alguma carga, e com exercícios aeróbicos, tentando recondicionar esse paciente e reverter parte dessa perda gerada pelo tempo prolongado da internação. Esse acompanhamento pode ser feito tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente domiciliar e tem ganhado bastante importância também nesse cenário da Covid-19. Com o aumento dos casos e com o aumento das internações em ambiente de terapia intensiva, por consequência, aumentou o número de pacientes necessitando dessa assistência no ambiente domiciliar. E a fisioterapia tem atuado bastante nesse cenário, auxiliando esses pacientes e devolvendo esse paciente à sua vida normal. O foco dessa reabilitação é devolver o paciente às suas atividades de vida diária sem nenhuma repercussão, sem que ele fique cansado e sem que ele tenha descompensações, quedas de saturação, quedas e tudo mais. Então, vamos trabalhar fortalecendo musculaturas tanto de membros e tronco, como musculatura respiratória. Por que a musculatura respiratória? Não é apenas o músculo do membro que perde força. A musculatura da respiração também tem sofrido com essa internação e todos esses fatores. Por ser uma musculatura que trabalha 24 horas por dia, ao ser conectado à ventilação mecânica, como a gente falou no episódio anterior, essa musculatura também vai ter sua atividade reduzida, logo fazendo com que você tenha uma perda de massa muscular também dessa musculatura. Cabe ao fisioterapeuta avaliar e indicar ou não um treinamento muscular respiratório, tentando restaurar essa força e resistência desse músculo para manter uma ventilação adequada nesses pacientes. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a oportunidade e ao espaço cedido pela Rádio Rio de Janeiro e ressaltar a importância dessa informação a toda a sociedade, principalmente num cenário que estamos vivendo em que a Covid-19 continua em crescimento e estamos ainda no pico dessa pandemia. O CREFITO 2 agradece o espaço e no episódio de amanhã, não perca, teremos o episódio falando sobre a atuação da fisioterapia, mais especificamente do Conselho Regional de Fisioterapia, durante a pandemia Covid-19. Olá, ouvintes. Eu sou o Dr. Fernando Oliveira, fisioterapeuta,
membro da Câmara Técnica de Fisioterapia Respiratória do CREFITO 2, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado do Rio de Janeiro. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre o aumento da demanda da fisioterapia durante esse cenário da Covid-19 e qual foi a atuação do Conselho frente a esse novo desafio. Como foi dito no episódio anterior, a fisioterapia foi uma das profissões que mais cresceu em número de ofertas de vagas de trabalho durante essa pandemia. Estima-se que o crescimento tenha sido por volta de 735% de ofertas de vaga para fisioterapeutas durante esse período. Obviamente, a reserva de mercado de profissionais qualificados não era suficiente para suprir essa demanda. Não se tinha profissionais qualificados para todas essas vagas. Grande parte desses profissionais ocuparam cargos em unidades públicas e privadas, porém, algumas vagas permaneceram ainda em falta. Qual foi a saída encontrada por alguns profissionais? Migrar de área. Com o fechamento de algumas unidades, sejam elas clínicas ou centros de reabilitação, alguns profissionais se viram na necessidade de migrar de algumas áreas, como ortopedia, clínicas de estética, outras áreas afins da terapia intensiva, e migrar para o ambiente da terapia intensiva em busca de oportunidades de emprego devido ao crescimento da pandemia e à crise econômica que estamos vivendo. O ambiente da terapia intensiva é um ambiente bastante específico, em que precisa de uma formação bastante completa para que se tenha uma atuação neste cenário. Em virtude disso, vimos centenas de profissionais buscando auxílio e ajuda para se especializar e tentar suprir essa demanda do mercado. Frente ao aumento dessa demanda, o CREFITO 2 atuou arduamente, fornecendo treinamentos e aperfeiçoamentos a esses profissionais e todos os outros que estejam registrados no Conselho ou não, todos os profissionais da fisioterapia, em uma série de ações orquestradas pelo CREFITO 2. Dentre elas, webinários, lives, cursos, diferentes iniciativas, todas tentando dar um suporte a esses profissionais que estavam na linha de frente e tentar fornecer um embasamento teórico científico para que esses possam atuar em seu ambiente de trabalho. Recentemente, tivemos um curso de especialização organizado pelo CREFITO 2, contando com a presença de profissionais de altíssimo nível, fornecendo informações e treinamentos teóricos a esses profissionais. Também, como atuação do CREFITO, tivemos treinamentos em alguns hospitais de campanha. Profissionais, procurando ajuda do CREFITO, solicitaram que fosse feita uma visita do Conselho ao hospital de campanha para que fosse fornecido um treinamento rápido e prático para auxiliar eles no início de suas atribuições. O Conselho prontamente atendeu essa demanda e fomos em loco no próprio hospital de campanha fornecer uma conversa, uma explicação de alguns temas, alguns pontos específicos, tentando amparar esses profissionais que estavam iniciando suas atividades no hospital de campanha. Novamente, gostaríamos de agradecer o espaço cedido pela Rádio Rio de Janeiro e ressaltar a importância desse espaço para toda a sociedade e ressaltar também a importância da fisioterapia neste cenário. No episódio de amanhã, teremos as considerações finais e uma explicação sobre o que estamos passando nesse momento durante a pandemia. Olá, ouvintes. Eu sou o Dr. Fernando Oliveira, fisioterapeuta, membro da Câmara Técnica de Fisioterapia Respiratória do CREFITO 2, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado do Rio de Janeiro. No episódio de hoje, vamos fechar a nossa série com uma mensagem final e uma breve explicação do momento que estamos vivendo atualmente. Atualmente, a Covid-19 vem crescendo diariamente e temos acompanhado as informações
e os números de morte de casos vêm aumentando. Estamos num período bastante crítico, pois apesar de termos aprendido como lidar com a doença, estamos lidando agora com novas variantes, que têm algumas diferenças do que já estamos lidando, e o principal ponto que devemos abordar é o esgotamento físico e mental dos profissionais da linha de frente. Já estamos há um ano enfrentando uma pandemia, um cenário nunca antes pensado, e a maior crise sanitária da história que se tem relato, e os profissionais da linha de frente estão cansados e esgotados, tanto fisicamente como mentalmente. A carga emocional em cima desses profissionais é altíssima, porque é uma doença que você não consegue prever qual será o desfecho. Não tem um perfil de paciente que você consiga dizer que vai evoluir bem ou mal. Pode ter 2 pacientes com a mesma idade, mesmo perfil, e você mesmo assim não consegue dizer quem vai ficar bem e quem vai ficar mal. Além das inúmeras perdas que os profissionais vêm acompanhando, que gera um desgaste emocional tremendo. Para nós da linha de frente, esses pacientes não são só mais um. Esses pacientes são uma pessoa, são um pai, uma mãe, um irmão, um tio, uma tia, são o amor da vida de alguém. E você muitas vezes não ter o que fazer, ou já ter tentado de tudo e nada disso fazer efeito, nos causa um sentimento de frustração e de impotência gigantescos. E estar enfrentando isso diariamente durante um ano tem gerado um desgaste bastante importante nesses profissionais da linha de frente. Fora todo o medo da contaminação, de contaminar seus familiares, de ser contaminado por uma variante nova, toda a pressão do dia a dia do ambiente de trabalho, toda a pressão de ter vários pacientes para cuidar, de pacientes graves, tudo isso vem desgastando diariamente os profissionais. E precisamos mais do que nunca reforçar as medidas de proteção individual, o uso de máscaras, distanciamento social e higiene correta das mãos. Sem isso, não conseguiremos nos afastar desse período tão crítico que estamos vivendo hoje em dia. As vacinas estão sendo aplicadas, as doses estão sendo aplicadas, num ritmo ainda não o ideal, um ritmo um pouco mais lento do que gostaríamos, porém, vem crescendo o número de imunizados dia a dia. Porém, a aplicação da vacina não é uma garantia de que você está imune, e todos os cuidados devem continuar sendo tomados. Não é porque você tomou a vacina que você pode voltar a aglomerar, a abolir o uso da máscara ou da higiene de mãos. Todos os cuidados devem continuar, mesmo estando imunizado ou mesmo já tendo tido contato com o vírus. Não estamos protegidos 100% desse vírus e de todas as variantes. Então, reforço mais uma vez a necessidade de estarmos nos protegendo e nos cuidando, pensando na sobrecarga do sistema de saúde, porque o nosso problema, muito em breve, caso isso não comece a diminuir, será a falta de profissionais e não a falta de leitos. Gostaria mais uma vez de agradecer o espaço cedido pela Rádio Rio de Janeiro, reforçar a importância desse espaço e dessa informação para a sociedade, e dizer que o CREFITO 2 está à disposição e está de portas abertas para toda a sociedade. Muito obrigado.